dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Estamos chegando. Bora lá, mais uma aula aqui no nosso preparatório para o concurso de capitão. Hoje, Direito Penal, Legislação Penal Especial na veia. Eduardo Brandão na área. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje falaremos sobre a famosa lei de abuso de autoridade. Pessoal, hoje falaremos sobre esta lei que tem especial importância para vocês, né, que vão fazer o concurso na área de segurança pública. A lei de abuso de autoridade, ela é destinada aos agentes públicos de maneira geral, mas claro, com muitos artigos tipificando condutas que podem, eventualmente, serem praticadas por profissionais da área da segurança. Então, sem dúvida, ela vem com muita importância aqui. Entretanto, é muito claro, né, ao examinar a lei, ao assistir aulas, que ela só traz elementos que são de razoável facilidade. É isso mesmo. Ela é uma lei longa até, né, se nós compararmos inclusive com a antiga lei de abuso de autoridade, mas ela tem uma parte de teoria geral, né, que vai ser a primeira parte que nós vamos examinar, que é uma parte razoável para nós compreendermos, né? Bem tranquila, inclusive esta parte geral a parte que é mais cobrada em questões de concurso, certo? E depois ela tem os crimes em espécie. Aí sim, nos crimes em espécie, em que pese a simplicidade da maioria dos crimes, né, não são crimes cheios de ideias, conceitos, condutas e tudo mais, nós podemos ter alguns complicadores na hora de responder uma prova, né? Porque ficar decorando as tipificações de maneira literal, de fato é muito difícil. Ficar decorando penas, de fato é muito difícil. E sim, algumas provas cobram penas, por exemplo, dos crimes da lei de abuso de autoridade. Tá? Então, primeiro momento, examinaremos a teoria geral. Segundo momento, examinaremos os crimes em espécie e, num último momento, nós faremos algumas questões de prova para que vocês possam ver bem como essas questões da lei vêm sendo cobradas, certo? Vamos botar o nosso material aqui e vamos agora examinar. Me siga lá no Instagram, @prof.eduardobrandão. Vamos junto nessa parceria aí. Da semana passada da que eu estou gravando aqui, né? Não necessariamente de quando você está assistindo, obviamente. Reiniciei ali um processo de gravação de vídeos, de conteúdos, e agora toda semana pelo menos um vídeo. A ideia é que sejam mais, a ideia é que sejam pelo menos 2, mas um vai sair toda semana aí, sem dúvida alguma, com conteúdos, alguns conteúdos com atualizações jurisprudenciais, outros conteúdos com dicas de concurso, outros de debates sobre temas específicos, beleza? Bom, a Lei de Abuso de Autoridade 13.869 de 2019, ela é relativamente nova, certo? Ela substitui a 4.898 de 65, uma lei que já estava um tanto quanto defasada, e foi objeto de grande debate lá em 2019. Mas de grande debate, né? Ela é aprovada ali por setembro de 2019, ela é publicada, aliás, né? Mas ela passa a valer em 2020, né? No início do ano de 2020. Eu cheguei a participar de alguns debates, inclusive na OAB, sobre o tema, porque havia uma preocupação muito grande de nós estarmos criminalizando condutas que visavam regular, né, a vida em sociedade, condutas que poderiam ser condutas ilícitas. Vejam, a ideia que se chegou a ter, que ela criminalizaria a repressão a condutas ilícitas. Porque, de fato, ela não traz um conceito de abuso de autoridade. Ela traz em torno aí de 40 crimes que constituem abuso de autoridade. Entretanto, e com o decorrer aí dos anos, nós já podemos ver, a lei não foi isso, como já imaginava. Justamente porque a lei traz requisitos importantes para a criminalização. E disso nós vamos falando aí ao longo da nossa aula de hoje, certo? Buenas. Vamos tocando aqui.
Quando o indivíduo é um agente público, e aí nós vamos falar sobre isso, né? O que ele, que cargo eletivo eventualmente ele tem que ocupar, que cargo na administração pública ele tem que ocupar. Vamos falar sobre isso. Mas quando ele ocupa essas funções, ele está ali representando o Estado, né? Ele é o Estado. Eu acho, inclusive, muito engraçado quando nós discutimos essas questões de Estado mínimo, Estado máximo, e servidores públicos se manifestam, né, por um Estado mínimo. Eu acho engraçado, e me desculpe se vocês, de certa forma, pensam assim, porque a expressão Estado mínimo, ela tem uma ideia. E a ideia é que ele seja mínimo. Aí, claro, os políticos, e aí, infelizmente, quando entra no debate político sobre o tema e não científico, aí o negócio descamba, né? A esquerda e a direita, o negócio vira vida louca sem limite. Aí o político vai dizer, né? Não, mas o meu Estado mínimo, mas porque o meu Estado mínimo... Ora, vamos admitir uma expressão aqui. Estado necessário. Ela é menos pior, certo? Porque cada servidor público é o Estado. O servidor que trabalha na companhia de águas, o servidor que trabalha na polícia, o servidor que trabalha no poder judiciário, que trabalha na administração direta, no hospital, ele é o Estado. E a gente percebe, ainda mais num país tão desigual quanto o nosso, a importância que tem o servidor. E claro, na nossa conversa aqui, o servidor das polícias, de maneira geral, é fundamental. É fundamental. A gente até pode pensar bem sobre isso, né? O quão isso demonstra os nossos problemas sociais, né? Os nossos problemas, e não digo sociais somente, né, na questão financeira, né? Eu digo na questão comportamental mesmo. Penso que muitos de vocês devem compartilhar comigo a ideia de que o brasileiro tem uma séria dificuldade de cumprir normas, né? E aí, por isso que o aparato repressor acaba tendo que ser um pouco mais qualificado. E que bom aí que nos últimos pelo menos 20 anos o aparato repressor vem ganhando qualificação. Qualificação, isso se manifesta em salários, se manifesta em estrutura e ainda tem muito o que melhorar. Pois bem, quando o servidor, quando o agente público está, né, já no seu cargo, no seu mandato, na sua função, ele é o Estado. Disso não há dúvida. E ele pode, no exercício dessas funções, abusar das suas prerrogativas, das suas atribuições, dos seus direitos. E aqui eu poderei ter crimes de abuso de autoridade. Mas quando ele está fora da sua função, via de regra, ele não está representando o Estado. E aí fica, eventualmente, a dúvida. Podemos ter um abuso de autoridade quando o servidor está fora da sua função? Podemos. Podemos, eu até brinquei aqui, né? Falei, quem não lembra da famosa carteirada, né? O sujeito que se utiliza da eventual função que ocupa para conseguir algum benefício, né? Ainda ontem estava assistindo uma entrevista de um policial militar do estado de São Paulo, se eu não estou enganado, do Rio de Janeiro, né? E ele falava, né, uma carteirada que ele tomou de um juiz, né? Ele cumpriu suas funções, prendeu o magistrado e acabou sendo transferido, né, para um lugar absolutamente longe da onde ele, do batalhão, totalmente longe de onde ele trabalhava. E aí, claro, ele falava, né, das questões de vocação do policial militar, da necessidade dessa vocação, da integridade, da honestidade, né, e que naquele momento ele se arrependeu de ter feito a coisa certa, né, e que hoje, quando ele estava dando a entrevista, ele via que não, que ele sentia orgulho, né, do que ele tinha feito, por mais que ele tenha sentido muita raiva durante muito tempo do Estado, né, porque aquele juiz também era o Estado e era amigo de alguém alto na polícia militar lá desse estado, que eu agora me esqueci se é São Paulo ou Rio de Janeiro, e que acabou abusando do seu direito. Acabou abusando do seu direito. O abuso de autoridade, então, ele sim pode ser cometido por alguém fora da sua função, desde que, claro, seja em razão dela, né? A pretexto, como botei aqui, de exercer esta
função. Entretanto, detalhezinho aqui, o abuso de autoridade não pode ser cometido, deixa eu pegar a marca-texto que eu acho que vai ficar melhor, pelo servidor aposentado, né? A lei traz essa ideia, a lei traz essa regra e, claro, esta regra está alicerçada fundamentalmente na ideia de que esse aposentado não teria os eventuais poderes de abuso. Poderia aqui se discutir se sim, se não, mas você já sabe. Caiu em prova, aposentado não pode ser autor de crimes previstos na lei de abuso de autoridade. E aí a gente até adianta um elemento. Com isso, o que eu estou dizendo? Estou dizendo para vocês que os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são crimes próprios. São crimes próprios, são crimes que vão exigir uma qualidade específica dos seus autores. Certo? Bom, essas condutas, além de terem que se amoldar aos tipos penais previstos na lei, elas ainda têm um elemento muito importante, determinante, e que foi o elemento que me levou a, com devido respeito a quem discorda, defender a lei desde o início, que é o chamado dolo específico. Dolo específico. Isto aqui é essencial para que esta lei não seja uma lei horrorosa, que ela não seja uma lei troglodita, que ela não seja uma lei que vise justamente penalizar aqueles que tentam nos ajudar, certo? De novo, quando se chamava a atenção de que a lei poderia ser usada contra agentes públicos que estivessem cumprindo o seu dever, eu já dizia, olha, calma, porque a lei exige dolo específico e isto aqui é fundamental. Então vamos lá. O que diz o artigo 1º da lei? Os indivíduos só serão punidos pelos crimes quando praticarem as condutas com a finalidade específica de... Bom, antes de entrarmos nas finalidades específicas, vamos lembrar uma coisa aqui, né, pessoal? Dolo, culpa, acidente, erro, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, quando a gente diz assim, no direito penal, a responsabilidade não é objetiva. Ela é subjetiva. Quando a gente diz isso, a gente está dizendo que a responsabilidade penal ela necessita de dolo ou culpa. Se não houver dolo ou culpa, não há responsabilidade penal. Em um primeiro momento, aqui, de maneira muito breve, dolo, intenção, culpa, imprudência, negligência ou imperícia. Perfeito? Buenas. A responsabilidade objetiva é quando o dolo ou a culpa não importam. É quando o que importa é se a ação provocou aquele resultado trazido na norma. E aí a gente vai ter, na responsabilidade civil, responsabilidades objetivas. Nós temos dentro do direito do consumidor a responsabilidade objetiva. Então eu vou lá, compro uma televisão nova, ligo a televisão funciona alguns minutos, daqui a pouco, pá, apaga a tela. Putz, veio com defeito. Veja se é tomada, energia elétrica, tá tudo certo, pá. Pego a televisão, levo na assistência técnica, tá na garantia. Eles examinam. Ah, descobrimos. É uma peça que estava desgastada e tal, desencaixou, não sei o quê, mas não deu ali, ela acabou queimando, por isso sua televisão não ligou. E agora, então, o senhor paga tanto de conserto. Eu digo, não, só um pouquinho. Esse produto veio com vício. Não, pois é, a gente sabe disso, mas a gente fez uma investigação administrativa aqui na empresa e é claro que eu estou forçando um pouco, né, pessoal? E descobriu-se que os funcionários que fizeram essa peça não tiveram a intenção deliberada de produzir esse equívoco. E também não houve culpa porque eles não foram imperitos.
Foi algo externo, a umidade, o balanço da televisão no transporte, não sei o que e tal. Não houve dolo, não houve culpa, então o senhor vai ter que arcar com os custos. Isso não existe. Para além da garantia, né, que o nosso código estabelece para produtos duráveis, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, independe de dolo ou culpa. Ou seja, não fui eu que danifiquei a televisão? Não foi. Foram vocês que a produziram equivocadamente? Foram. Então tá, deu, já era. Já era. E se isso tivesse provocado um dano, teriam que ressarcir o dano. Porque a responsabilidade é objetiva. Agora, quando a gente fala de responsabilidade penal, a gente não pode ficar assim. Porque senão, todos nós, provavelmente, já teríamos cometido crimes. Quem aqui nunca machucou alguém sem querer? Quem aqui nunca quebrou algo sem querer que poderia constituir o crime de dano? E por aí afora. Bom, o trânsito está aí, né? O trânsito está aí. Toda hora, algum acidente que não constitui crime. Alguns casos, sim, sabemos, mas toda hora, algum acidente que não constitui crime. Bom, quando a gente fala de culpa, e estamos falando, como relatei, imprudência, negligência ou imperícia, nós estamos falando em um risco que corremos sem tomarmos o devido cuidado. A vida em sociedade ela é um risco. A vida em sociedade ela é um risco. Saímos para a rua e estamos correndo risco. Né? Eu penso que, não tenho filhos, mas tenho afilhados, sobrinho e tudo mais, e percebo muito que os pais se dão conta muito rapidamente dos riscos da vida. Então a minha irmã, por exemplo, né, pessoa absolutamente destemida e corajosa, e agora com o filho dela qualquer coisa, né, é um risco. Porque a sociedade é assim, né? A vida em sociedade, ela gera riscos, né? E, bom, quem tem filho pequeno sabe que ele busca a todo momento criar alguma situação de risco, né? É impressionante isso, descobrindo o mundo. Pois bem, deixando de lado as comparações. O crime culposo, então, é uma inobservância de um dever de cuidado necessário nessa sociedade de risco. É eu começar a produzir um risco não permitido pela lei. E isso se materializa na imprudência, ação, negligência, omissão ou imperícia. Alguém que tinha a habilitação técnica para fazer algo e que não fez corretamente. Por isso, imprudência, negligência ou imperícia. O dolo, ele trabalha com a ideia de intenção. E vejam, qual é a ideia de intenção? É a intenção daquela ação ou daquela omissão. Então, eu tive a intenção de lesionar o indivíduo. Eu tive, ou foi sem querer, ou foi um esbarrão. Se a minha ação tinha a intenção, ela tem dolo. Ela tem dolo. Certo. Mas existem crimes que, para além dessa intenção de ação ou intenção de omissão, eles vão exigir também um dolo específico, uma intenção específica. Se a gente pegar os crimes contra a honra, por exemplo, os crimes contra a honra, eles exigem dolo específico. Então o sujeito é um jornalista, né, como tem, né, aqui na RBS, aqui, crítico de cinema, de seriados e tal, é o Tiziano Osório. Né? Então ele vai lá sempre fazer um comentário. E daqui a pouco ele tá falando lá sobre um filme e diz assim, olha, os filmes do diretor Eduardo Brandão, né, são assim, assado. Agora este filme do diretor é um filme fraco, né? É um filme arrastado, sem acontecimentos, triste, não recomendo. E aí? Ele está difamando o trabalho do diretor? Ou ele só está fazendo uma crítica artística, publicando e informando, dando a sua opinião? Um dos grandes elementos que vai nos fazer diferenciar a simples crítica artística do crime é o ânimos difamante.
O animus diffamandi é quando o indivíduo tem a intenção realmente de criar uma fama negativa no outro, prejudicando assim a honra do outro. Questão probatória é difícil, verdade, mas claro, pode ser aí perseguida através de quantas vezes o sujeito faz isso, de como que ele se refere a um ou outro autor, né, um ou outro diretor de filme, certo? Bom, isso não interessa para nós. O que interessa é que, para que ele seja criminalizado, deve haver o animus diffamandi. Eu dou aula há muitos anos em faculdade e eu tenho um colega, né, professor na faculdade que dou aula hoje, que ele foi meu colega de uma outra faculdade, então nós somos amigos desde 2011, quando comecei a dar aula na graduação. Tá? E a gente vive na sala de aula, né, se implicando. Então eu vou lá, ele dá aula de direito de trabalho, eu dou aula, né, de direito e processo penal, então fala alguma coisa dele, ele fala alguma coisa de mim. Então. E aí certa feita eu fiz uma brincadeira comum, que faço há anos, sobre ele na sala de aula. E uma aluna, né, mandou um direct no Instagram para ele, dizendo que o professor Brandão tinha ofendido ele em sala de aula. Bom, ele me mandou um áudio dando risada sobre isso, né, me chamando de tudo que é coisa. Ô, seu filho disso, filho daquilo, tarará, mau caráter. Né? As brincadeiras, somos amigos há muito tempo, pode ser uma infantilidade isso, mas bom, infelizmente sou assim. E qual é o detalhe aqui? Por que eu não estou injuriando ele? Porque as palavras que às vezes uso e que ele usa são palavras que se amoldariam a um conceito de injúria. Porque não há esse ânimos injuriante. Tudo bem, não é para qualquer pessoa que eu posso falar algumas palavras, não é? Ele é meu amigo mesmo, né? Comer churrasco na casa dele vir aqui na minha casa e tal. São coisas bem marcadas. Mas eu preciso ter um dolo específico para ser incriminado por injúria. E aqui, nos crimes da lei de abuso de autoridade, além do agente público ter a intenção de ação, de ter feito aquilo, de ter cometido aquele ato que está descrito na norma, além dele ter essa intenção, que é o dolo, ele tem que ter um dolo específico. E isto é algo altamente protetivo. Por quê? Porque para que o agente público seja condenado, isso tem que estar provado. E todos vocês já têm uma noção do quão difícil é provar um dolo. Alguém poderá dizer, não, mas então a lei ela não vai cumprir o seu papel. Não, vai sim. Vai sim, mas ela precisa ter essa proteção. Principalmente para aqueles que trabalham no sistema de justiça criminal e segurança pública. Porque senão, bom, aí sim ia ser um baita risco. Aí sim ia ser poxa, peraí, se eu cometo um equívoco eu vou ser incriminado? Só um pouquinho. Não. Então é um fator protetivo muito interessante. Tô vendo aqui o nosso tempo, vamos fazer o nosso primeiro intervalo e eu comento sobre esse dolo específico no próximo bloco, certo? Até mais, pessoal.